Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cormano Trindade e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo completamente diferente do que vocês estão acostumados. Hoje eu vou trazer para vocês um conto que eu escrevi. Como vocês devem ter percebido, em determinadas ocasiões eu acabo sorteando alguns livros aqui no meu canal. E todos esses livros são coletâneas de contos, ou de contos e poesias, de contos e crônicas. E sempre esses contos, esses livros de contos, contêm pelo menos uma história minha, né? E tudo isso foi um incentivo que eu acabei tendo por parte dos meus alunos, né? Pois eu montei um grupo de leitura nessa escola, né? Um clube de leitura. E uma vez determinado aluno olhou pra mim e falou: "Bah, professor, eu gostaria que essa história terminasse de maneira diferente, eu gostaria que o personagem tal fizesse tal coisa." E aí eu perguntei pra esse aluno: "Tá, então por que você não escreve uma história contando como seria esse final, como seria essa coisa diferente que esse personagem faria?" E assim foi feito, né? Os alunos fizeram e eu participei junto. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns desses contos que eu fiz. E o primeiro, que é o que eu vou trazer no vídeo de hoje, ele foi publicado em 2 livros, né? O primeiro foi esse aqui, ó, que é o Poderes Insólitos. E o segundo foi esse aqui, ó. Tá, ó. Estrelas a Brilhar, tá? O Poderes Insólitos, então, é da editora Darda. E as Estrelas a Brilhar é da Alerd, né? Que é a Academia de Artes Literárias e Culturais do Rio Grande do Sul. Tá? Então, por esse incentivo que eu tive por parte dos alunos, eu comecei a escrever contos e comecei a enviar os meus contos para algumas coletâneas e eu tive vários deles publicados, né? E hoje eu vou trazer um deles para vocês. O conto do vídeo de hoje que eu vou trazer se chama Desenho Vivo. Então, pessoal, vocês irão conhecer, então, para quem já tem esses livros, já não é uma novidade. Para quem não tem, então, vocês irão conhecer, então, o primeiro conto que eu publiquei, né? O primeiro conto de autoria minha que foi publicado. Então, com vocês, Desenho Vivo. John era um menino sonhador que sempre sonhava em um dia morar com seu irmão mais velho. Eduardo tinha sido um irmão tão bom para John, por isso ele tinha nele o ponto de inspiração para sua vida. John tinha apenas 13 anos de idade e ainda estava nos anos finais do ensino fundamental, e o seu sonho era se tornar ilustrador de quadrinhos. Mas seus desenhos haviam ficado cada vez mais cinzas após o assassinato de Eduardo. Gostava de fazer desenho da Disney e, às vezes, de inventar alguns super-heróis para as histórias que seu irmão escrevia. No entanto, tudo isso mudou quando ele encontrou algumas histórias inacabadas de Eduardo. John queria saber o final delas, porém seu irmão não poderia mais terminar de escrevê-las. Ficaria tão legal se esse personagem fizesse isso, e aquele outro assim. E desse modo começou a pensar como ele queria que as histórias terminassem. Tinha muito prazer em agradar Eduardo com seus desenhos, pois a cada um deles que fazia, parecia que a história de Eduardo ganhava vida. Um dia, ao entrar despretensiosamente no quarto abandonado de seu irmão para procurar alguns materiais perdidos, ele deu de frente com a mesa usada por Eduardo para escrever os seus contos, e algo nela chamou a sua atenção. Era uma espécie de copo plástico, parecido com copos dados em formaturas escolares, e dentro dele tinha alguns lápis e borracha. Mas algo de anormal havia com aquelas ferramentas. John se sentia atraído por aquele recipiente plástico. Parecia que aquele lápis estava chamando-lhe. John se aproximou mais da mesa e viu que as histórias de Eduardo estavam escritas por cima de seus desenhos, como se cada desenho fosse a imagem de fundo para a história e cada página contasse sempre o que o desenho mostrava. John começou a folhear um por um dos seus próprios desenhos e percebeu algo estranho. Cada página contava com um desenho seu e uma assinatura ao final dela que dizia Johnny Boy. Ainda mais estranho do que ver seu apelido ao final da página, John percebeu algo que o deixara apavorado. As histórias escritas sobre os seus desenhos não tinham a caligrafia de Eduardo, pois eram a sua letra impressa naquelas folhas. Apesar de ser a sua letra, John não se lembrava de ter escrito algo assim, e a caligrafia de Eduardo era perfeitamente reconhecível e absurdamente diferente da sua. Vamos tentar descobrir o que acontece então, pensou e começou a desenhar.
Ele iniciou com um desenho de um homem aparentemente entrando na casa dos 30, sentado em uma calçada da rua durante uma noite chuvosa, segurando uma moça ruiva em seus braços que recentemente tinha sido vítima de um atropelamento. De repente algo fez John voltar à realidade. No quarto de seu irmão, um estrondo fez quase cair da cadeira. Os vidros da janela próxima haviam se partido violentamente por causa de um forte tufão de vento que entrava naquele espaço. Percebeu que um temporal se aproximava e aquela chuva repentina já começava a invadir o quarto através do vidro quebrado. John então fechou a janela o mais rápido que pôde. Ao girar o trinco daquela janela antiga do quarto de Eduardo, ouviu barulhos de frenagem de carros e de grito de pessoas apavoradas que pareciam vir da rua. Correu para a rua para averiguar o que tinha acontecido e se assustou com a descoberta. Houve um atropelamento com apenas uma vítima. Uma menina de sua vizinhança chamada Juliana. Ela era ruiva e seu namorado estava com o corpo dela sem vida nos braços, segurando nas mãos uma carta molhada pela chuva que dizia: independente do que aconteça, sempre te amarei. Com carinho, Juliana. John se recusava a acreditar nessa cena. Parecia que havia desenhado a tragédia. O que os seus desenhos tinham de sobrenatural? Partiu para o quarto de Eduardo subindo as escadas correndo de pavor e foi direto ao seu desenho. Ali o homem ainda parecia segurando o cadáver de sua amante, só que dessa vez estava com a carta na mão. Carta essa que John não havia desenhado. Além dessa carta, ele notou que a história havia sido contada novamente por cima do seu desenho, mas com a sua letra e ainda assinado ao final da página como Johnny Boy. Começou a divagar em seus pensamentos. Seria possível que os meus desenhos ganhassem vida? Seria possível que eu estivesse influenciando a realidade dessa maneira? Mas se as tragédias do meu bairro acontecem porque eu as desenho, por que meu irmão morreu? Eu não o desenhei. Algo está errado. Começou a vasculhar as gavetas do guarda-roupa de Eduardo e encontrou onde seu irmão guardava suas obras. Folheou suas pastas, página por página, até o momento em que gelou a sua espinha. Havia um desenho de seu irmão sem vida no chão do seu quarto, com uma faca enferrujada e suja de sangue cravada em seu peito. Nesse desenho também tinha a história de como havia acontecido a sua morte sobre a imagem, e no final aparecia novamente assinada como Johnny Boy. John começou a pensar com sua mente de artista e se lembrou do desenho que fez de seu irmão experimentando uma camiseta nova, a mesma que Eduardo usara no momento da tragédia. Mas eu desenhei meu irmão vivo, por que então ele morreu? John procurou os desenhos de seu irmão vivo e não o encontrou. Algo estava errado. Nesse momento, o vento que ainda soprava pelas frestas da janela quebrada soprou na mesa de desenho e o seu último desenho, que contava com a morte de Juliana, voou parando em suas mãos. John teve seu insight. Como aquela carta havia aparecido na mão daquele homem se eu não a desenhei? E imaginou algo que não havia se dado conta antes. Seus desenhos previam acontecimentos futuros, e esses acontecimentos influenciavam a forma final de seu desenho. Era quase como se os desenhos de John tivessem vida própria por alguns momentos. Mas como eu vou descobrir o que aconteceu aqui nesse quarto naquela noite? O papai não me deixava entrar nesse quarto, ele não queria que eu visse seu cadáver. Acho que por eu ser muito próximo a ele. Já sei, pensou John. Sabia que Eduardo havia usado aquela camisa nova apenas uma vez, pois ela havia sido comprada há pouco tempo, e se lembrava que Eduardo o havia chamado para perguntar se tinha ficado bem com ela. John se lembrou também de ter conversado com Eduardo a respeito disso, enquanto ele se olhava no espelho antes de tudo acontecer. E se eu desenhar Eduardo experimentando a camisa? E assim John o fez. Pegou o desenho do assassinato de seu irmão, analisou as vestimentas e deu início à sua próxima obra de arte. Terminou o desenho em questão de minutos. Os sentimentos estavam à flor da pele. Não foi difícil se lembrar e fazer aquele lápis maldito trabalhar no papel. O desenho estava pronto. John o analisava com os olhos marejados e percebia que o tempo fechara como naquele dia fatídico. Foi até a janela para conferir se estava bem fechada, apesar de quebrada, e voltou para admirar o seu desenho. Seu coração gelou. Ele encontrou o desenho alterado como acontecera com a carta de Juliana. Seu irmão estava no chão com a faca cravada em seu peito, seu pai estava de joelhos ao seu lado e no espelho ao seu lado estava escrito com sangue: Johnny Boy, foi tudo culpa sua. Assinado Eduardo.